Fala galera! No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas se fazem, que é: posso perder dinheiro na bolsa de valores? E antes de responder essa pergunta, vale lembrar que muitas pessoas elas não entram no mercado financeiro, na bolsa de valores, principalmente por medo, por falta de conhecimento e por acharem difícil mexer nas plataformas das corretoras de valores. Então, para responder todas essas perguntas, eu criei aqui um gráfico, vou explicar para vocês o comportamento de uma ação no mercado financeiro e ao final nós saberemos se é possível ou não perder dinheiro na bolsa de valores. Agora eu vou explicar para vocês o comportamento de preço de uma ação do mercado financeiro. Eu escolhi a Via Varejo. Então vou explicar para vocês referente à variação de preço num determinado período. Vejam só que esse gráfico que eu criei para explicar para vocês essa questão de variação de preço, ele possui apenas alguns dias. Destaquei para vocês também, em laranja, o dia da nossa compra. Então, nesse exemplo, nós compramos a Via Varejo no dia 27 de fevereiro a R$ 14,50. Vejam só que o preço desde janeiro de 2020, ele varia de 15,25 a 14, chegou no patamar de 14,50, foi a 14,76, e aí nós tivemos o grande impacto, que foi praticamente um impacto global no mercado financeiro, que foi a chegada do Covid-19. Vejam só que o preço de 14,76, ele despencou a 5,35. Ele chegou a patamares menores que esse, mas no nosso exemplo, eu selecionei apenas alguns dias para vocês terem uma ideia. Então, nesse dia aqui, 27 de março, a Via Varejo estava a 5,35. Poucos dias depois, ela havia se recuperado dessas quedas bruscas, né, que foram constantes nesse período de Covid-19, quando chegou ao Brasil, chegando aqui a 6,65. E o que eu gostaria de deixar para vocês aqui, uma mensagem nessa questão de preço. As empresas, elas possuem uma dinâmica nesse sentido. Então, uma hora o valor está a 15,25, ela está valorizada, uma hora ela vai a 14, a 7,6, quando vem uma notícia ruim, ou sai um balanço e a empresa não performou conforme os analistas haviam previsto, performou abaixo, a ação acaba caindo um pouco, o preço diminui. E é justamente nesse ponto que nós dizemos que é uma grande oportunidade para quem tem um dinheiro e quer investir a longo prazo. Por quê? Porque é muito diferente você comprar a Via Varejo a 14,50 do que você comprar uma ação a 5,35, né? Vejam só que você teria comprado ela 2, 3 vezes menos do que realmente ela tem um potencial de valorização. Então aí já fica uma questão de oportunidade para você ter em sua mente que hoje nós vivemos no mercado financeiro nacional diversas oportunidades com diversas empresas nesse mesmo patamar. Pessoal, e nesse slide eu vou apresentar para vocês o comportamento da Via Varejo em termos de valor. Vejam só que no nosso exemplo, o preço a 14,50 no dia 27 de fevereiro, nós compramos aqui 200 ações, que correspondem a R$ 2.900. Em termos de valor, podem acompanhar aqui que no dia 28 de janeiro, nós tínhamos aqui as mesmas 200 ações, elas valiam um pouco mais de R$ 3.000, né? 3.050. Depois houve uma variação, chegou a 2.952 e foi onde nós fizemos a nossa compra, a 2.900 no dia 27/2. Logo após, alguns dias após, nós tivemos uma leve valorização e a queda devido ao Covid-19. E é aqui que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que é aqui que pode ser a virada de chave para vocês começarem a investir. Vejam só que vocês possuem 200 ações de Via Varejo. Essas 200 ações, elas vão continuar a existir, mesmo com a desvalorização dessa ação, mesmo com a desvalorização do preço da Via Varejo. Portanto, no dia 27 de março, você tinha em dinheiro R$ 1.070, ou seja, os seus 2.900
passaram a valer R$ 1.070. Se nesse dia você decidisse vender as ações da Via Varejo, você com certeza estaria perdendo dinheiro, porque você estaria realizando prejuízo. É o que nós dizemos, é o jargão da Bolsa de Valores, que nós nunca realizamos prejuízo. Nós sempre compramos barato e vendemos caro. Acompanhe aqui comigo nesse exemplo que se você faz um investimento a longo prazo, dificilmente você vai perder dinheiro na Bolsa de Valores. Então, nesse caso, se você comprou a Via Varejo a 2.900 no dia 27 de fevereiro e você decide vender no dia 27 de março, exatamente um mês depois, esse não foi um investimento correto a se fazer, porque a Bolsa de Valores ela é a longo prazo. Se você compra uma ação em fevereiro e decide vendê-la em março, é porque você planejou de forma equivocada a sua reserva de emergência. E aqui a Bolsa de Valores você não pode trabalhar com a sua reserva de emergência, mas sim com uma reserva para longo prazo, aposentadoria, para sua independência financeira. É um dinheiro que você não vai contar com pelo menos 2, 3, 4 anos da sua vida. Com isso, você vê que logo após o dia 28 de março, o seu dinheiro estava valendo R$ 1.070. Poucos dias depois, seu dinheiro já passou a valer R$ 1.300. Então acompanhe comigo no próximo slide a valorização e o potencial da Via Varejo. Esse slide fui eu que criei, são dados fictícios de uma projeção de longo prazo, para vocês terem uma ideia qual é o comportamento de uma ação no futuro. A Via Varejo é uma empresa muito promissora no mercado nacional. Ela vem se desenvolvendo, fazendo diversas melhorias, tenho estudado muito essa empresa. E no longo prazo, ela possui um potencial grandíssimo de duplicar de tamanho, triplicar. A gente nunca sabe exatamente qual o potencial dessa empresa. E eu vou pegar o gancho da Via Varejo e mostrar para vocês uma outra empresa na Bolsa de Valores que é, na verdade, o grande caso da Bolsa de Valores, que é a Magazine Luiza. Vamos concluir essa análise para mostrar para vocês essa projeção da Magazine Luiza. Aqui, referente a preço, nós colocamos no dia 27 de fevereiro o seu dinheiro valendo R$ 2.900. Um mês depois, ele valia um pouco mais de R$ 1.000, ou seja, uma grande desvalorização do seu patrimônio. Porém, imaginando que até o final do ano, Covid-19 esteja mais controlado, que o ano que vem surja a vacina, o mercado global comece a aquecer, comecemos a receber notícias boas de novos negócios, empresas funcionando, contratações, naturalmente, todas as ações da Bolsa de Valores vão começar a se valorizar. Acompanhe comigo que a partir do final de 2020, a ação praticamente ela volta ao patamar de R$ 2.500, numa projeção que eu mesmo criei. Okay? São dados fictícios para exemplificar para vocês a recuperação de uma empresa a longo prazo. Após 6 meses, nós temos aqui uma projeção de valor em dinheiro, que seu dinheiro, das mesmas 200 ações que você tem na sua carteira, ela começa a se valorizar. Então, você começa a ter em dinheiro R$ 3.200. E após poucos anos, 2021, 2022, 2023, esse dinheiro, em 2024, tem uma projeção aqui de chegar a R$ 6.000. Ou seja, praticamente uma valorização de mais de 100%. Pessoal, e o grande aprendizado com esse exemplo da Via Varejo é que se nós comprarmos ações a curto prazo, a chance, pela variação, pelas notícias, às vezes pelo momento, a chance de perda de dinheiro se você decidir vender é grande. Então você não pode comprar uma ação para querer vendê-la no mês que vem. Isso é muito perigoso. Mas, se você compra uma ação para daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, é um mercado fundamental para você poder ganhar muito dinheiro e você criar sua independência e sua própria aposentadoria no futuro. Pessoal, e como prometido, eu vou comentar aqui um pouco para vocês sobre o maior caso da Bolsa de Valores, um grande potencial de mercado, uma empresa que virou a chave em 2016 e hoje se valorizou mais de 3, 4 mil% durante todo esse período.
Eu estou falando aqui de Magazine Luiza. Então, para dar esse exemplo para vocês de valorização ao longo do tempo, eu entrei aqui no site do TrendView. Vocês podem aqui digitar o código da ação que vocês queiram analisar. No nosso caso, Magazine Luiza. Ele vai carregar para vocês aqui o gráfico, onde você pode determinar o período que você gostaria de ver o comportamento desse papel, dessa ação. Aqui no gráfico, eu gostaria de mostrar para vocês ao longo de 5 anos. Então, eu vou escolher esse período, 5 anos, para que o gráfico atualize o comportamento da Magazine Luiza ao decorrer desse período. E vejam só que aqui na direita nós temos os preços, né? O valor da Magazine Luiza. Atualmente, a Magazine Luiza possui o valor de R$ 48,48. Essa é a cotação. No último mercado, ela teve uma valorização de mais de 8%. Tá? E o que eu gostaria de mostrar para vocês é a questão da valorização de uma ação ao longo do tempo. Esse é um dos maiores casos da Bolsa, como eu havia comentado, e é muito interessante a gente perceber que as empresas, elas não se valorizam da noite para o dia. As empresas, elas levam um tempo para elas serem rentáveis, valorizadas, e com isso nosso dinheiro se valorizar junto. Então você precisa ter esse mindset de comprar barato e vender caro, porque aqui vai fazer muito sentido para você. Vejam só que nesse exemplo que eu vou dar para vocês, em 2016, vou pegar aqui mais ou menos nesse período. Novembro de 2016, a ação custava R$ 1,52. Comparando com os dias de hoje, mais ou menos a valorização que ela chegou em 2020 a R$ 56,48, nós temos aqui uma valorização de aproximadamente 3.600% de valorização. Ou seja, se nós investirmos, comprássemos o Magazine Luiza a R$ 1,52 e vendêssemos depois de 4 anos e pouquinho, a R$ 56, nós teríamos uma valorização do nosso dinheiro de mais de 3.000%. Eu criei aqui uma planilha para exemplificar para vocês o quanto de valorização do seu dinheiro representaria todo esse percentual. Então, o preço a R$ 1,50, dando um exemplo aqui de comprando 1.000 ações, por exemplo, daria o total de R$ 1.500 investidos em 2016. Em 2020, você vendendo a Magazine Luiza a R$ 56,31, há uma rentabilidade aproximadamente aqui de 3.200%, o que é astronômico. Nós teríamos aqui R$ 48.000 na conta. Isso sem considerar aportes mensais. Se você fizer um planejamento financeiro, separar 10, 15, 20% do seu salário e mensalmente você investir esse dinheiro, você com certeza vai obter lucros ainda maiores. Veja só que, se ao invés de investir R$ 1.500 em 2016, você tivesse investido pelo menos R$ 10.000, o quanto você não teria de dinheiro hoje? Estaremos falando de R$ 320.000 na sua conta bancária. Então, pessoal, aqui fica a dica, fica as informações. Espero que você perca o medo de investir, que você tenha isso como exemplo de investimento a longo prazo, porque é possível sim você criar sua independência, você ter sua aposentadoria no futuro investindo em ações. E não quer dizer que todas as empresas da Bolsa de Valores se valorizaram 3.000%. Como eu comentei, Magazine Luiza foi um caso à parte, é uma empresa que teve esse crescimento astronômico, porém, muitas das empresas da Bolsa de Valores, elas tiveram sim uma rentabilidade de 300%, 400%, 500% nesse mesmo período. Um grande abraço e até o próximo vídeo.